tarde a todo o pessoal que esteve aí nos aguardando. Infelizmente, a gente teve um problema técnico e nos atrasamos um pouquinho. Mas, enfim, estamos aqui para a nossa quinta live sobre as questões vinculadas às migrações em tempo de Covid, né? E o que é muito importante é que nessa quinta live a gente já começa também a pensar o pós-Covid, né? Que são os grandes desafios que nós temos pela frente. Para essa live de hoje, eu queria chamar a atenção para um episódio muito triste que aconteceu hoje no Brasil, e que reflete também essa tristeza que nós enfrentamos no mundo com o Covid. E aí eu queria pedir um minuto de silêncio, né? De nós que estamos aqui participando e também as pessoas que estiveram nos acompanhando aí pelo Facebook, né? Eu acabei de ler aqui no Facebook agora o falecimento da mãe do Abdu, que é um grande líder do movimento de refugiados lá em São Paulo, né? E que é vítima da Covid também, refugiados sírios, né, que viveram em São Paulo. Então, eu queria fazer um minuto de silêncio por esses nossos amigos. E por eles também homenagem a todos os refugiados, todos os migrantes que lutam nas fronteiras e nas travessias. E para essa live de hoje, nós convidamos a doutora Cristiane Lopes, de Curitiba, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, uma grande parceira da rede Espaço Sem Fronteiras, parceira do Centro de Direitos Humanos União do Imigrante, parceira do Instituto Edésio, Passos de Curitiba também, do programa da Universidade Federal do Paraná, que tem feito um trabalho extraordinário com a inclusão de imigrantes e refugiados, com a Cíntia de Paula, uma querida companheira aqui de Lisboa, presidenta da Casa do Brasil de Lisboa, que está muito envolvida aqui nas lutas em defesa dos direitos dos migrantes e pelas campanhas de ampliação de cidadania, e com o Diego Corrado, que eu tenho o prazer de conhecer agora aqui nessa live, que tivemos grandes recomendações, né? O Diego, que é advogado na Itália, em Milão, e membro da Assembleia Nacional do Partido Itália Viva. Então, antes de nós começarmos nosso debate, eu queria pedir que vocês se apresentassem, né? E aí podemos começar pelo Diego, depois pela Cíntia, Cristiane, e aí depois a gente já entra diretamente nos debates. Então, bom dia a todos, boa tarde para quem estiver na Europa. Muito obrigado ao Paulo e ao Espaço Sem Fronteiras pelo convite. Eu já disse tudo, sou advogado, sou italiano, moro em Milão, tenho muito carinho, muita frequentação com o Brasil, por isso falo português, peço desculpa pelos erros. Sou, além de militante político do Partido Itália Viva, sou, aqui na Itália, virei comentador de assuntos políticos brasileiros, acompanho muito de perto tudo que acontece diariamente, escrevi vários ensaios sobre a política brasileira, e é um prazer compartilhar com vocês essa live e espero dar uma contribuição sobre o que está acontecendo sobre o tema dos migrantes aqui na Itália. Nesse exato momento é o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Obrigado. Cíntia? Cris, assim, está com o microfone desligado. Pronto. Pronto, já estou. Deu uma travada aqui na minha câmera. Boa tarde a todos e a todas. Bom dia para quem está no Brasil. Eu sou Cíntia de Paula, como o Paulo já me apresentou. Também gostaria de agradecer ao Paulo o convite para estarmos aqui a debater questões tão importantes que afetam de forma tão, muitas vezes, devastadora a vida das pessoas migrantes. E, como o Paulo já disse, eu sou atualmente a presidente da Casa do Brasil de Lisboa, que é uma associação de imigrantes sem fins lucrativos,
que já trabalha há 28 anos em Portugal com os direitos das pessoas migrantes. Sou psicóloga e estou muito contente de estar aqui debatendo com pessoas de lugares diferentes, algo que nos une, né? Que é de interesse comum como esse. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Europa. Meu nome é Cristiane, eu sou procuradora do Ministério Público do Trabalho e também uma estudiosa do direito de imigração. Eu fiz doutorado na Espanha e trabalhei o tema da migração, estudando profundamente o direito brasileiro. E também, na época do doutorado, nós convivíamos com o Estatuto do Estrangeiro, e eu fui representante do Ministério Público do Trabalho no Conselho Nacional de Imigração e participei de todo o processo, né, que envolveu milhares de pessoas e que durou muitos anos de superação do nosso Estatuto do Estrangeiro e transformação na lei atual de imigração. Também integro no Ministério Público do Trabalho o grupo de trabalho sobre migrações, que planeja e decide o posicionamento institucional, pelo menos em nível orientativo, dos procuradores do Ministério Público do Trabalho. Atuei também na parte investigativa, nos casos que envolvem tráfico de pessoas e trabalho escravo, envolvendo trabalho de imigrantes, envolvendo questões que, embora a gente, né, nem imagine que possa acontecer, mas, por exemplo, até no Brasil ocorre tráfico de pessoas, e me lembro agora do caso das domésticas filipinas que vieram ao Brasil enganadas, né, e acabaram se submetendo ao serviço doméstico em condições degradantes. Além disso, nós temos várias situações envolvendo as pessoas migrantes em geral, o que faz com que, né, o foco do Ministério Público do Trabalho seja que o cidadão migrante tenha os mesmos direitos que o brasileiro em quaisquer condições. E nós, nos últimos 15 anos, avançamos muito, porque quando eu comecei a estudar o tema, as condutas que eram adotadas eram de deportação dos migrantes em situação ilegal, independentemente de se eles tivessem sido maltratados no trabalho. Hoje em dia nós temos uma legislação favorável, mas muito a percorrer ainda. Muito obrigado por essa primeira apresentação, né? Eu já queria dizer que nós temos participantes aqui de vários lugares do mundo aqui conectados, depois eu vou saudá-los aqui, e dizer que a tristeza do Covid só aumenta, né? Eu acabei de falar do falecimento da mãe do nosso querido Abdu, e já me dizem aqui que também faleceu o pai da Rocio Cunha, que é uma grande militante, grande companheira nossa de luta, sobretudo da base Warnes, lá de São Paulo, da Frente de Mulheres Migrantes. Como vem chegando perto da gente, né? E realmente, talvez o Diego, quando falar, possa falar um pouco da situação da Itália, mas o Brasil vai por esse caminho, né? A situação no Brasil é terrível mesmo, né? Então, minha solidariedade aqui também a Rocio, né? E estendendo para todas as pessoas. Então, vamos começar com a Itália. Diego, você fica muito à vontade, tá bom? Para nos dar essa conjuntura da Itália, das lutas aí pela temática da migração. E nós seguimos, então, aqui com a nossa conversa. Tá, então, tantos assuntos para comentar. Em primeiro lugar, a contingência, o momento que estamos vivendo nesses dias, é que a partir do dia 4 de maio foi um pouco afrouxadas as medidas do lockdown. Foi um lockdown muito estrito no país inteiro, que infelizmente se tornou um dos países mais afetados pela epidemia, que se concentrou justamente na região de Milão e de algumas cidades da Lombardia, que é a região que tem Milão como capital. Isso para dizer que a Itália, Milão, muito devagar está voltando à normalidade. Agora ainda estamos muito longe da normalidade. Se você circula pelas ruas de Milão, os carros são poucos, as pessoas têm que andar de máscaras
Então, é uma situação muito difícil. Muito comércio está fechado ainda, os que está abrindo têm que cumprir com medidas muito estritas de prevenção do contágio. Algumas não podem abrir porque não tem condição de cumprir. Vamos imaginar restaurantes e tudo, a distância entre as mesas, ou lojas pequenas que não podem cumprir com essas regras. Agora, mudando o foco para a questão das migrações, infelizmente, a questão dos migrantes virou, nos últimos anos, na Itália, um dos principais pontos de debate político, porque na Itália teve uma onda muito forte de movimentos de direita e de movimentos populistas que exploraram o medo para quem é diferente de nós, para quem tem uma cor da pele diferente, para lucrar a vantagem política. Esse aqui é bem representado num dado muito importante de uma pesquisa que é de final de 2018, mas que indica muito bem como a superexposição desse tema. A Itália tem em volta de 7% de pessoas estrangeiras morando no país, né, residentes no país. Quando foi essa pesquisa nacional, perguntou aos italianos quanto vocês acham que são os estrangeiros na Itália, o resultado mediano foi 25%, ou seja, a maioria dos italianos superestima de 4 vezes o número de imigrantes que efetivamente moram, trabalham e residem no país. Isso dá uma ideia de como a superexposição na mídia de tudo que, na grande maioria dos casos de ruim, acontece com pessoas estrangeiras, é explorado e colocado em primeiro plano. Qualquer coisa que acontece, se for qualquer crime, qualquer coisa de negativo que foi cometida por uma pessoa estrangeira, assim, tem uma exposição que não tem comparação com o mesmo fato quando o culpado é um italiano. Isso também impacta num país que, diferentemente do Brasil, mas de muitos outros países, é um país cuja etnia é muito, tem nós somos de um país de, como posso dizer, nós somos um país multiétnico, né? Essa, digamos assim, a imigração é um fenômeno recente. Portanto, os italianos têm um reflexo instintivo. Quando você encontra uma pessoa de afrodescendente, de semelhante africano, você pensa, é um estrangeiro, é diferente de mim. Não tem nada a ver com o Brasil, mas até de outros países da Europa, como a França, a Alemanha, e assim vai. Outra característica que caracteriza como o tema é tratado e percebido pela população é que a Itália é um país de fronteira, né? Está na fronteira sul da Europa e da União Europeia. É uma fronteira marinha. Isso, né, nos expõe quando, em anos recentes, em época de verão, há uma, digamos assim, há uma invasão, pelo que, como é contado, parece uma invasão de barcos, barquinhos, navios, de pessoas desesperadas. É um lugar de muitos acidentes, infelizmente, muitas pessoas perdem a vida nessa travessia. E isso aqui é uma coisa que também expõe mais uma vez a questão dos imigrantes. Nos últimos anos, a Itália, a partir das eleições de 2018, a onda de direita faturou muito sobre esse medo dos imigrantes e tudo. Tanto que partidos de direitas como a Lega Norte ganharam um espaço muito grande. Tivemos, de 2018 a agosto do ano passado, o governo mais de direita que já teve na história do país. Era um governo que aplicava sem escrúpulo nenhuma a política do bode expiatório. Então, era uma propaganda que não parava de culpar os imigrantes de forma demagógica,
extrema, mas isso infelizmente pegou muito na opinião pública. Os imigrantes que tiram as vagas de trabalho dos italianos, que cometem crime de pequeno porte, fazem com que a cidade seja insegura, isso sem fundamento nenhum em dados. Sem fundamento nenhum, aliás, ao contrário, os dados demonstravam o contrário. Agora, a questão dos, como foi mencionado, a questão dos migrantes, que, graças a Deus, deu uma aliviada quando a Lega Norte saiu do governo em agosto de 2019, voltou a ser muito atual nas últimas semanas, nos últimos dias, felizmente por uma questão oposta, ou seja, surgiu a necessidade, a oportunidade de regularizar os migrantes que estejam de forma clandestina no país. Por quê? Porque a epidemia do Covid fez surgir um problema, digamos assim, permanente da economia italiana. A Itália, apesar da crise econômica perpétua dos últimos anos, é um país que cresce muito pouco, o crescimento é muito fraco, é um dos últimos países por crescimento, mas, graças a Deus, a renda média faz com que as pessoas não recusem os trabalhos mais humildes. Está faltando mão de obra para os trabalhos mais humildes nas fábricas, nos campos. E essa falta de mão de obra nacional, de pessoas que estão com carteira assinada, muitas vezes é suprida por pessoas em situação irregular. Agora que o Covid impediu, fechou as fronteiras e impediu aos trabalhadores temporários vindos com todos os papéis em ordem de outros países da União Europeia, o problema muito sério era que tinha duas opções: ou que faltassem pessoas para a colheita, que isso impactasse no abastecimento da cadeia alimentar dos mercados, nos supermercados italianos, ou que fossem explorados mais ainda os trabalhadores numa situação irregular. Outra coisa que nós, como assim, a opinião pública italiana, é uma situação a que é submetida, que conhece muito bem, é que os trabalhadores rurais em algumas áreas, especialmente no sul da Itália, muitas vezes são trabalhadores estrangeiros em situação irregular, numa situação de trabalho degradante, com salários irrisórios, mínimos, que mal dão para se alimentar. E então essa foi um assunto de política, digamos assim, nacional nos últimos anos: como evitar essas situações de trabalho degradante, como evitar que pessoas passassem o dia inteiro embaixo de um sol escaldante nos campos, ganhando poucos euros por um dia inteiro, tendo que morar em condições desumanas e tudo. Agora, esse assunto veio à tona novamente, graças, podemos dizer, ao Covid, porque realmente virou um assunto, como acontece em todo lugar. A epidemia não impacta toda a população da mesma forma, mas é claro que impacta mais quem está em uma situação de fragilidade, como, entre outras coisas, os trabalhadores estrangeiros em situação irregular. Portanto, foi uma iniciativa específica, legislativa, da ministra da Agricultura, que faz parte, por acaso, é uma batalha que nos une além dos partidos em que militamos, do Partido Italia Viva. A Teresa Bellanova saiu com uma posição muito forte nos últimos dias. É uma questão moral, econômica, de justiça social, regularizar, conceder a permissão de residente estável no território italiano a todos os trabalhadores que se encontram em uma situação irregular. Essa proposta causou uma rixa no governo, porque é um governo muito atípico. Nós temos um governo de coalizão nesse momento. A Itália tem um sistema político parlamentar. O parlamento é eleito de uma forma mais ou menos proporcional, e o governo é formado depois das eleições
né, depois que se negocia uma coalizão que tenha a maioria nos dois ramos do parlamento. Agora, a gente tem um governo emergencial, porque aquela união, o governo de extrema-direita, digamos assim, aquela colisão se quebrou no verão passado, e esse partido, o Movimento 5 Estrelas, não sei se depois talvez podemos falar alguma palavra sobre isso, é um partido populista que alcançou 32% dos votos nas eleições de 2018, é um partido de um populismo extremo, não tem nenhuma orientação política que não seja correr atrás de cada corrente que possa juntar votos, mas tem uma orientação mais de direita, uma direita extrema, de ir atrás de cada sensação mais baixa da opinião pública, se aliou com partidos de centro-esquerda, que eram seus inimigos jurados. Portanto, um governo muito difícil de se sustentar. É por isso que está opondo uma resistência muito forte é um partido que está em uma crise, digamos assim, na pesquisa, está caindo, está se desfazendo, está se esfarelando, porque justamente disse tudo, é o contrário de tudo, ao longo desses poucos anos no poder, desses 2 anos. E a última bússola era essa orientação contra os imigrantes, de mostrar para os eleitores, o povo italiano, que tinha um impulso forte contra essa invasão, digamos assim. Portanto, essa aqui é uma das últimas bandeiras que poderia cair, ou poderá cair nessas horas exatamente, porque está se negociando dentro de um desses decretos emergenciais para enfrentar a pandemia, a possibilidade para os patrões de regularizar os trabalhadores em situação irregular. Se trataria de pagar uma multa, de declarar quem são, qual é a necessidade, quanto tempo faz que eles trabalham. Então, estão se debatendo vários aspectos técnicos de um lado, mas o mais importante que é uma batalha política, não tem muito, tem o futuro dos equilíbrios políticos do país que está sendo jogado na pele de pessoas em condições de fragilidade extrema. De um lado tem partidos de centro-esquerda que tem por quanto, né, como posso dizer, abaladas pelo estresse de ter que governar, dos compromissos do dia a dia da política, tem uma orientação de justiça social, de inclusão, de abertura para os migrantes, que estão negociando com um partido que fala, a gente tem uma expressão aqui na Itália, fala para a barriga dos eleitores, fala para os instintos mais baixos. Portanto, uma dessas era quem tem uma cor diferente de nós, italianos, é uma pessoa que vem de fora, sabe-se lá, é um perigo para os italianos. Infelizmente, um jeito de pensar ainda muito presente na política, no debate público, nas conversas dos italianos. Então, é essa a questão que está sendo debatida. Por enquanto, se você estiver de acordo, Paulo, iria encerrar por aqui a minha introdução. Se for o caso, depois eu falo dos detalhes técnicos desse debate que está sendo travado, dessa batalha política que está sendo travada nessas horas, exatamente, enquanto a gente fala aqui. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Diego. O Diego traz um histórico importante também, contextualizando, desde o ponto de vista político, econômico, mas também da situação que se está dando nesse momento, né? Depois a gente pode voltar a aprofundar um pouco mais nas perspectivas, né, de que isso possa avançar, sobretudo. Antes de passar, então, para o Brasil, vamos fazer essa migração, né, passar um oceano inteiro aqui. Só quero agradecer aqui que nos acompanha a Oriana, né, presidente da Presidência da América Latina, lá de São Paulo, a Verônica Gomes, lá do Rio de Janeiro, também uma companheira muito ativista, a nossos colegas de trabalho aqui, Ilana, que deu uma força, Luísa, Luciana, né,
que também vai ajudar aqui na síntese dessa discussão. Muita gente de Curitiba aqui acompanhando, viu, Cris? Tem várias pessoas aqui de Curitiba. Mariana Martins, parabéns pela iniciativa, tema que merece divulgação. A Lívia Maria, lá de Fortaleza, do Ceará, né, também acolhendo muitos imigrantes venezuelanos lá no Ceará. Lídia Reis, de Cascais, Portugal, né, vizinha aqui. Tatiana Barbeiro Reis, de Curitiba, né, e aqui tem a solidariedade também, né, com as vítimas do Covid, tanto expressado pela Verônica como pela Ilana. Nadson Gonçalves, agradecida por nos considerar venezuelanos desde Curitiba, Brasil. A Judita manda uma pergunta lá de Verona, que depois aí eu vou passar, né, para que a gente possa trabalhar e responder. Enfim, tem várias pessoas aqui acompanhando desde a Argentina também. Maria Tereza, lá do Rio de Janeiro. Andrea Ultramari, da Inglaterra. Enfim, estamos transmitindo o nosso debate para vários grupos de militantes, né? Então, Cris, eu falo sempre carinhosamente para você, Cris, né? A doutora Cristiane Esbalqueiro Lopes, né? Então, é contigo. Bom, Paulo, agradeço a palavra e eu queria começar trazendo dados atualizados da pobreza brasileira. Em 30 de abril, nós teríamos habilitados oficialmente para receber prestações emergenciais no país 50,5 milhões de adultos. Por que eu falo 50,5 milhões de adultos? Porque foram as pessoas que conseguiram se cadastrar nesse período que vai do mês de abril para o recebimento do benefício emergencial. Estamos falando dos adultos e não de suas famílias, né? Se a gente for fazer um cálculo aproximado, nós temos 100 milhões de brasileiros necessitando o recebimento do benefício emergencial de R$600 para fazer frente à epidemia nesse momento. Esse dado explica muito sobre o nosso país e sobre a gravidade do surgimento da crise do Covid nesse momento. Dentro desses 50 milhões, estão os migrantes que conseguiram se cadastrar. Mas, já adiantando, os migrantes são pessoas que têm mais dificuldades em fazer o cadastramento por recebimento desse benefício. O Brasil vivia uma situação dispar em relação à imigração, porque se por um lado, nos últimos anos, nós tivemos a bonança de ter conseguido ver aprovado uma legislação migratória de termos bastante avançados em relação ao respeito aos direitos humanos. Então, ao mesmo tempo que em 2017 nós aprovamos a Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, nós vínhamos num processo de implementação dessa lei que enfrentava sérios percalços, e esses percalços estão fundamentados basicamente na cultura brasileira de dificultar o acesso aos documentos. Então, nós temos uma lei que diz que o fim último é o acesso à documentação e aos direitos, e nós temos uma prática burocrática, cartorária, de dificultar na prática que esse direito reconhecido pela lei seja efetivamente exercido. Por conta disso, né, nesse processo de implementação da legislação, o que nós precisávamos, né, para que os migrantes tivessem esses acessos, era de portarias, de atos circulares, de capacitação de agentes públicos para que eles entendam, por exemplo, que os migrantes podem acessar direitos mesmo sem irregularidade migratória. A nossa lei prevê, no artigo 4º, inciso 8º, que os migrantes têm direito a serviços públicos de saúde e assistência social e à previdência social sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Então, como uma consequência desse direito assegurado por lei, os migrantes poderiam fazer jus
a benefícios emergenciais, provando a sua condição de imigrante, bastando para isso um CPF e um documento com foto. Inclusive, esse documento não precisa ser necessariamente documento brasileiro, pode ser documento estrangeiro. Bem, esses problemas impactaram, obviamente, agora em tempo de Covid. Não sei se vocês lembram, mas em 30 de janeiro, a OMS declarou uma situação de emergência em razão do surto de Covid. Isso foi em 30 de janeiro. Já em 7 de fevereiro, logo após, o Brasil aprovou uma lei para proteção à coletividade, que é a Lei 13.979 de 2020. Essa lei estabelece a possibilidade de adoção de medidas de emergência e também, no ponto de vista trabalhista, estabelecia que, em caso de necessidade da pessoa em caso dela não poder ir vir ao trabalho, a sua falta deveria ser considerada justificada. Mas isso foi apenas o começo. No dia 11 de março, a OMS declarou a pandemia. E, logo na sequência, no dia 22 de março, nós tivemos a aprovação da medida provisória 927 de 2020. E no dia 2 de abril, nós tivemos a Lei 13.982 de 2020, que aprovou o auxílio emergencial. A medida provisória 927 tratava de aspectos trabalhistas da crise do Covid. E ela trazia medidas extremamente cruéis, porque permitia, por exemplo, que o trabalhador fosse mandado para casa sem salário durante 4 meses, permitindo que o empregador suspendesse o seu contrato sem mais. Foi tão escandalosa a edição dessa medida provisória que no dia seguinte o governo retrocedeu e revogou esse artigo por meio de uma outra medida provisória. Eu quero citar esse fato para deixar bem pontuado o fato de que nós não temos um governo amigo nem dos brasileiros em situação de necessidade, nem dos migrantes, muito menos dos migrantes. No entanto, as circunstâncias fizeram com que fosse impossível agir de maneira diferente. Se fosse pela intenção do governo, os brasileiros e os estrangeiros empregados que não pudessem estar trabalhando estariam passando fome nas suas casas. Quem estabeleceu a possibilidade de um auxílio emergencial para pessoas desempregadas, maiores, e que tenham renda mínima per capita inferior a meio salário mínimo, foi o Congresso Nacional, quando editou a Lei 13.982 de 2020, estabelecendo esse benefício de R$600, para o qual 50 milhões de pessoas que residem no Brasil acudiram. Na sequência da MP 927 de 2020, essa MP catastrófica, que além de pretender que as pessoas ficassem sem salário em casa, também queria declarar que os profissionais de saúde não teriam reconhecido a priori o risco trabalhista de ter adoecido por Covid no emprego. Isso também foi derrubado pelo STF recentemente, Nós tínhamos essa outra escatologia e outras, mas o que eu quero dizer com isso é que o Brasil precisa correr contra o seu governo para ajustar as leis que são aprovadas ao que a Constituição determina. Mas a MP 936 veio também trazer a possibilidade de que o governo faça uma ajuda para as pessoas que estão empregadas e que tenham, eventualmente, ou a redução de jornada ou a suspensão do seu contrato de trabalho por conta da pandemia. Então, a gente já passou desse cenário de ir para casa sem um tostão, que era a proposta original do governo, para um cenário de ir para casa que, em regras gerais, quando é necessário, suspensão do contrato de trabalho, o governo paga 30% do salário e, o patrão paga 30% do salário e o governo paga o restante na base do que seria pago para o seguro-desemprego. Por isso, essa MP acaba tutelando com perdas para o trabalhador, mas melhor do que ficar sem salário, tutelando com perdas os períodos de suspensão contratual
especialmente para aqueles que ganham, né, um salário inferior. Porque para quem ganha um salário maior do que R$3.000, por exemplo, maior do que R$1.800, aceder a este suposto benefício demanda uma negociação coletiva, porque o valor das prestações de seguro-desemprego no Brasil é muito baixo, não passando de R$1.800. Então, nós temos uma situação de muita instabilidade para o trabalhador. Nada obstante, nós temos, sim, os benefícios sendo pagos. E os migrantes, mais uma vez, teriam acesso a esses benefícios. O que acontece para a população migrante é que muitos dos nossos migrantes estavam com contratos de trabalho no início, e eles sofreram, então, desproporcionalmente com a dispensa dos seus contratos de trabalho e a dificuldade de acessar ao próprio benefício do seguro-desemprego. Porque, vejam só, mais uma vez nós tivemos problemas burocráticos e pessoas que tinham pouco tempo de trabalho e não conseguem, com isso, o seguro-desemprego. E são atingidas pela pandemia e perdem seus empregos e não conseguem acessar o benefício emergencial porque não há tempo hábil para que a informação chegue no cadastro do seguro-desemprego, né, no cadastro de que a pessoa não é mais empregada, logo faria jus ao benefício emergencial. Então, ela fica nesse limbo de não conseguir acessar o benefício emergencial, porque, por enquanto, esses acessos são feitos por aplicativos, né, de internet, e esses aplicativos não têm as funcionalidades constituídas para que possam se explicar os casos especiais como esses. Então, muita gente está retida nessa situação ou outras análogas. Como se diz em espanhol, echa la ley, echa la trampa. E eu tenho atendido migrantes que, infelizmente, você veja só, não tiveram o seu contrato de trabalho suspenso, porém os patrões podem estar estão interpretando que essa medida provisória veio para salvaguardar a eles. Então, a medida provisória que diz que o contrato deveria ser suspenso, né, a medida provisória que diz que quando o contrato é suspenso, há uma coparticipação no pagamento do salário do trabalhador, está sendo deturpada por alguns empregadores mal intencionados que dizem aos seus empregados o seguinte: você continue trabalhando, que agora quem vai pagar o seu salário é o empregador. Isso está acontecendo e os migrantes ficam sujeitos a um atraso no pagamento de salário, porque o benefício está sendo implementado com atraso. Então, as circunstâncias de vulnerabilidade aumentam exponencialmente, demandando que, no Brasil, seja feita a iniciativa de caridade por parte das associações e grupos de imigrantes para que os migrantes consigam ascender às cestas básicas e, assim, salvaguardar o seu direito à alimentação, enquanto, nesse período tão curto, nós estamos em maio, isso tudo começou em março, no final de março, mas as pessoas já estão passando fome. Eu teria muito mais a falar, mas acho que já falei muito para esse momento e aguardo a continuidade para responder perguntas eventualmente. Imagina, você ficou dentro do tempo e trazendo esses elementos tão importantes para a nossa análise, né? Porque não se trata só do momento, né, que a gente está vivendo agora no Covid, né? É preciso também ver o que tinha antes, o que estava acontecendo no Brasil antes. E um país que uma economia decrescente, né, com um discurso extremamente autoritário, claro que no momento de pandemia acaba acirrando ainda mais, né? E os migrantes são a ponta, talvez, mais frágil de tudo isso, né? Então, é importante a gente justamente fazer essa reflexão, inclusive para buscar e criar as alternativas, que você conclui, né? Falando, por exemplo, do trabalho da sociedade civil, que está fazendo toda essa solidariedade, os próprios migrantes também, entre eles, né? Então, muito obrigado, Cristiane, por essa reflexão, né?
Antes de passar aqui para a Cíntia, quer dizer, a Helena Schmidt, aqui de Lisboa, também nos acompanha. Leonora Corsini, de São Paulo. Fabi Oliveira nos acompanha de Curitiba. Maria Badetti nos acompanha de Barcelona. A Florência, desde a República Centro-Africana, também, né? Olha só onde chegamos. Arielle Carvalho, muito bom, estou elaborando artigos sobre auxílio emergencial para imigrantes, pois compartilha com a gente. A Roseli Moraes, né? Bom dia, uma vergonha os militares receberem ilegalmente, de forma imoral, benefício, né? Essa foi uma notícia bomba, né? Imagina que os militares estão muito precisados, né? A Oriana faz um comentário sobre a legislação. As perguntas eu vou fazer depois, né? Também a Marcela, de São Paulo. A Judita, lá de Verona, né? Depois que tem umas perguntas para a gente passar. Lúcio, desculpa que eu termo italiano, se eu ler errado, vocês me perdoam, né? Lúcio Zopiroli, fora Bolsonaro, tamo junto. Roseli Moraes, com a nova legislação trabalhista não existe negociação coletiva. Natália Valverde. Cris Lopes, você está dando um show em suas falas, parabéns. A Tânia, também lá de Curitiba. Depois eu continuo aqui, agora aumentou muito os comentários aqui, né? Vou passar para a Cíntia. Depois eu retomo aqui, tá bom, gente? Mas vamos passar para a Cíntia. Bom, vamos lá. Antes, eu também agradecer a fala da minha companheira e companheiro aqui que falaram antes, e enquanto ouvia, pensava que me sinto em Portugal num oásis. Mas com limites bem definidos aqui. E talvez é essa reflexão que quero trazer um pouquinho aqui. Eu acho que, pensando no contexto português, vou fazer um enquadramento muito rápido do número de imigrantes que nós temos atualmente em Portugal, que, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no último relatório, estamos aqui em torno de quase já 500 mil, com autorização de residência, o que significa que todas as pessoas que ainda não conseguiram regularizar a sua situação, e depois vou falar aqui do tão famoso despacho, que todo mundo já deve ter ouvido falar de Portugal, e qual é o impacto disso. Em relação à comunidade brasileira em Portugal, nós somos a maior comunidade já há muitos anos, e no último ano nós tivemos um crescimento de 43%, comparado ao ano anterior, o que é muito significativo e também aqui nos traz muitas reflexões que estão, obviamente, relacionadas com a situação catastrófica que também vivemos no Brasil, né? E aqui é interessante pensarmos que como essas realidades também têm influenciado a migração da nossa comunidade do Brasil para Portugal e não só. Acho que aqui deixo também outras reflexões até para pensarmos em outras lives, que eu acho que pode ser aqui bem interessante. Pensando no contexto português e Portugal, ao longo dos últimos anos, tem vindo a se destacar nos relatórios e, por exemplo, do MyPax, que mede, né, as políticas de integração, como um dos melhores países a nível europeu de políticas de integração de pessoas migrantes. Porém, tal como a colega Cris disse, no Brasil, nós que estamos no dia a dia na vivência e de perto das trajetórias das vidas das pessoas migrantes, nós consideramos que sim, claramente, temos uma lei que tem tentado aqui garantir, de fato, medidas legislativas que promovam a igualdade, e mesmo políticas públicas nacionais e locais de integração, porém, na aplicabilidade, na aplicação, de fato, no efeito na vida das pessoas no dia a dia, nós sentimos que ainda há um hiato bastante considerável entre
o que diz o papel e, de fato, que a vida das pessoas, como é a vida das pessoas migrantes todos os dias. Porém, considero que temos tido, sim, um governo mais progressista, isso é fato, tipo, que, por exemplo, na questão do despacho, e aqui como uma medida, né, emergencial, acho que é fundamental falarmos do despacho, e como é que surge também o contexto do despacho. O despacho é o 3863B/2020, se alguém depois quiser ter informação, a gente pode pôr aqui também nos comentários. Ele vem após muita sinalização dos movimentos sociais, das associações que trabalham com as comunidades migrantes em Portugal. Havia já essa preocupação. Por quê? Porque, de fato, tal como vocês mencionaram, as pessoas migrantes, em momentos normais, já vivem situações de maior vulnerabilidade. E nos momentos de crise, são as pessoas que sofrem os impactos negativos de forma mais rápida, por vários motivos. E pensando aqui na Covid-19, que nós temos sentido em relação a Portugal, e já faço aqui paralelo com o despacho, que deixou muito claro a precariedade laboral que as pessoas migrantes encontram em Portugal. Então, assim, temos boas políticas, temos boas leis, temos bons papéis escritos, mas, de fato, no dia a dia, as pessoas ainda ocupam os piores trabalhos. Quando tem relação contratual, são péssimos. E muita gente que ainda trabalha de forma informal, porque a entidade empregadora o coloca nessa situação, os baixos salários. E aqui, se fizermos recorte de gênero, as mulheres imigrantes ainda estão em maior vulnerabilidade. Enfim, para pensarmos a importância de termos tido esse despacho nesse momento. E aqui, é super importante também fazermos uma outra contextualização de Portugal, que é, apesar de termos as leis, como eu já referi, a gestão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que seria semelhante à nossa Polícia Federal, né, no Brasil, que é quem trata dos processos de regularização das pessoas imigrantes em Portugal, é o órgão que emite as autorizações de residência, está extremamente superlotado e com prazos de 2, 3 anos, já há alguns anos. O que significa que muitas pessoas migrantes já cumprem os requisitos para ter o seu cartão de residência, né, o título de residência, que a gente chama aqui, e essas pessoas, apesar de estarem há 2, 3 anos já com os requisitos definidos, ainda estão na fila do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para serem atendidas. E o que acontece? Na situação de Covid-19, tendo em conta esses outros problemas associados ao sistema, o despacho, ele vem dizer o quê? Ele vem dizer que as pessoas que estavam com os seus processos pendentes, ou seja, tinham que ter entrado com o processo de regularização junto ao CEF até o dia 18 de março, essas pessoas são consideradas regularizadas até o dia 30 de junho. E aqui é muito interessante pensarmos nisso, porque foi muito midiático, né? Portugal regulariza os imigrantes. E não, na verdade, essas pessoas que apenas as que deram entrada são consideradas regularizadas temporalmente. Em princípio, até dia 30 de junho, e depois falando aqui do futuro, posso dizer algumas propostas e considerações que os movimentos sociais têm reivindicado. E aqui é fundamental pensarmos a importância, no meu ponto de vista, enquanto ativista e dirigente também, apesar das falhas, porque o despacho, ele exclui todas as pessoas que não conseguiram dar entrada no processo, seja porque não tinham conseguido a autorização de o contrato para entrar com o pedido de autorização de residência, ou porque o CEF não conseguia dar resposta em marcações, porque também tivemos muitos casos assim, e todas as pessoas que entraram com seus processos após o dia 18 também estão excluídas. Ou seja, não regulariza as pessoas migrantes, regulariza temporalmente aquelas que já tinham dado entrada nos processos até dia 18. É importante fazermos essa leitura. Porém, apesar dessas falhas, é, no meu ponto de vista, extremamente fundamental a inclusão das pessoas imigrantes como sujeitos de direitos num discurso político. E isso é fundamental. Quando nós temos um Estado que cria um despacho e é, assim, veiculado nos mais diversos meios, a consideração dessas pessoas em igualdade de direitos. E aqui é fundamental para a igualdade e para a justiça social.
Claro que nosso papel, que estamos desse lado no dia a dia, é também questionar todo mundo que ficou de fora, né? E todas as outras questões. Mas é fundamental pontuarmos essa importância da inclusão de igualdade, né? No discurso político, para nós, foi uma vitória e algo muito, muito positivo. Depois, quais são esses direitos que Portugal assegurou, né? É importante também. E aqui, o acesso à saúde, de forma igual para todas as pessoas, migrantes que estavam em território nacional, a emissão do número de utente, que em Portugal é emitido um número, né, para termos acesso à saúde, então o despacho ele vem garantir a emissão desse número de utente para que as pessoas tenham acesso nas mesmas condições que os nacionais e os regularizados, né, e as pessoas que já estavam em situação regular. Também o acesso à proteção social, e aqui é fundamental falarmos disso quando falamos de medidas emergenciais, né? Imagina, se o despacho não tivesse sido feito, todas as pessoas migrantes que estavam em processo de regularização, que foram demitidas, e foram muitas, e estão a ser todos os dias, cada dia mais, essas pessoas não teriam acesso à proteção social. Então, aqui, com o despacho, garante que as pessoas que foram demitidas nesse contexto de pandemia, pelas entidades empregadoras, possam ter acesso à proteção social, que é, nomeadamente, o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego, os apoios também para os trabalhadores independentes e os nossos autônomos no Brasil. Também foi criado um apoio extraordinário para essas pessoas, não especificamente para os migrantes, mas aqui coloca em situação de igualdade as pessoas migrantes que também perderam as suas atividades profissionais independentes. Também o despacho vem garantir que as pessoas possam celebrar contratos de trabalho, possam celebrar serviços mínimos e os acessos a todos os serviços. Então, no nosso ponto de vista, em termos mundiais, eu nem diria só europeu, é de fato uma medida, né, uma atitude muito a ser considerada como positiva. Obviamente, com todas essas falhas que nós identificamos e continuamos aqui. E depois, outras questões que nós temos, pensando já no futuro, fazendo aqui um pouco o exercício que é importante, asseguradas agora, como é que ficarão, na verdade, os direitos das pessoas migrantes em Portugal após o dia 30 de junho. Porque acaba-se o despacho, e aí, os direitos que foram assegurados vão ser retirados? Vão ser mantidos? E aqui são questionamentos que já temos feito para o governo e não só. Eu acho que aqui é fundamental, quando falamos de políticas públicas e como também que essas medidas emergenciais vêm afetar as nossas próprias reflexões, no caso português, o que nós identificamos? Que é possível. É possível. Se, no momento de crise, foi possível pensar em mecanismos extraordinários para que as pessoas sejam consideradas regularizadas, é possível pensarmos, então, em políticas que, de fato, e medidas garantam a igualdade e a justiça social. E isso aqui também é algo fundamental de pensarmos. Recentemente, só uma curiosidade também o governo lançou uma medida que ainda não avançou, mas uma ideia de canalizar as pessoas que perderam seus empregos, principalmente na restauração, na hotelaria. Para quem conhece o contexto português, muitas pessoas migrantes estão nos serviços, né? Nos serviços, principalmente da comunidade brasileira. Tipo, se formos nos cafés, nos restaurantes, nos hotéis e no trabalho doméstico também, há muita gente que ocupa esses locais da comunidade brasileira. E o governo estava aqui a estudar uma hipótese de as pessoas que perderam seus trabalhos nesses locais serem encaminhadas, quem quiser, para o trabalho no campo. Isso gerou aqui uma grande discussão e, do nosso ponto de vista, rapidamente nos posicionamos contra, porque primeiro que desconsidera a trajetória das pessoas, né? E não é assim que se resolve, já canalizando para determinado setor da sociedade. Depois, a própria instrumentalização das pessoas migrantes em favor daquilo que o Estado precisa. Também não consideramos que seja muito positivo.
mas, e sobretudo, o próprio situação degradante que as pessoas migrantes também vivenciam em Portugal no trabalho no campo. E aqui, sobretudo, uma população que está muito presente no trabalho no campo e na agricultura são as populações do Sudeste Asiático, por exemplo, que constantemente estão a denunciar situações precárias e muitas vezes de exploração laboral e tráfico. Então, aqui, para fazermos esse balanço, eu acho que é importante. Obviamente, que depois compreendemos que era uma medida que era para quem quisesse, mas mesmo assim consideramos que é importante fazermos esse balanço a partir da real situação da vida das pessoas. E mais, aqui também é importante pensarmos, sobretudo, outra situação que ficou muito clara para nós e que traz aqui a reflexão, além da precariedade, é também a vulnerabilidade das pessoas migrantes em Portugal, do próprio conhecimento dos seus direitos. E isso foi muito interessante de refletirmos nesse momento, e nós assistimos muitas organizações e associações da sociedade civil e o próprio Estado, que produziu informação de forma muito rápida, em várias línguas, para que as pessoas migrantes tivessem acesso a quais são os direitos, onde é que eu posso procurar ajuda e não só. Muitas coisas nos preocupam. Não sei se o Paulo quer já falar agora das preocupações ou se fazemos uma segunda rodada. Eu já falei muito, né? Vai me travando, você me conhece. Eu engato aqui. Deixamos então para a segunda rodada. Uhum. Você está com o microfone desligado. Desculpa. Deu uma gripe aqui, eu tive que desligar. Olha, Cíntia, muito boa sua fala, muito completa, né? Depois a gente pode explorar um pouco mais isso. Inclusive, tentando responder uma pergunta que eu não consigo encontrar uma resposta, né? Que é por que, se o governo português considerou regular todas as pessoas que tinham dado entrada no CEF até 30 de junho, por que não as considerou regular como permanente, minimamente, por um ano? Sabe, essa é uma pergunta que não é... As respostas que eu tenho encontrado não me convencem, né? Porque o serviço de fronteiras aqui de Portugal está extremamente saturado. Poderia até ter aproveitado desta oportunidade para promover a dignidade das pessoas, inclusive das pessoas que trabalham no CEF, né? E aí fazer todo um novo processo de documentação. Então, depois eu gostaria que você comentasse um pouco mais isso. Eu recebi um telefonema no meio aqui agora, eu acompanhava as perguntas do Facebook pelo meu celular, e aí eu não consigo mais ver o histórico das conversas anteriores, mas enfim, eu anotei algumas aqui, por sorte, né? Judith de Verona, ela pergunta ao Diego se a ministra Tereza ela está encontrando apoio no governo, né? Como que é essa reação também desse movimento 5 Estrelas, que você havia comentado, há uma ofensiva por parte deles? E se o Itália Viva entra nesta luta, né? Ela também pergunta para a Cris, né? Se a Cris quisesse comentar, esse episódio imoral, né, dos militares brasileiros, entrar no primeiro ponto da fila para receber os 600, né? Essa é uma questão importante. Também uma outra questão, Cris, que você perguntou aqui, sobre a nova legislação trabalhista, como é que fica os acordos coletivos, por exemplo, né? Eu acho que essa é uma pergunta. E também, talvez se você quiser comentar, porque foi o comentário de uma imigrante, que ela disse que uma tristeza nós, imigrantes, temos que viver de caridade, né? Depois a gente recupera no histórico lá essa mensagem, eu agora não consigo ver aqui,
mas eu já havia registrado. A Lúcia, também aqui de Lisboa, ela comentou que estava precisando aí de um apoio, e eu quero agradecer a todas as pessoas que já foram respondendo aqui na própria conversa mesmo. E há uma pergunta também para a Cíntia, que é sobre as pessoas que têm problema com o Airbnb, né? Como é que vocês... E que tipo de orientação que vocês estão dando aqui para os imigrantes? Viviane Chagas... Paulo, com o quê? Problemas com? Airbnb. Sabe que é o Airbnb? Isso mesmo. Agora foi. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando recuperar aqui as perguntas. Só um minutinho aqui que eu já... A Viviane Chagas, ela pergunta uma pergunta para a Cíntia: há alguma diretriz sobre o retorno de imigrantes que saiam de Portugal durante a pandemia? Entre os residentes em processo de autorização e os com autorização temporária. Obrigado e parabéns a todos pela live. Adriele, e os brasileiros que são recebidos, que estão com recibos verdes, grande maioria não estão recebendo auxílio do governo. Talvez você pudesse fazer algum comentário sobre isso. Tá bem. A Oriana comenta que um grupo da sociedade civil em São Paulo está discutindo um projeto de lei pela regularização migratória no Brasil, né? Então, também, se a Cris quiser fazer algum comentário sobre meios, né, e possibilidades de regulamentação dos imigrantes. E aí, assim, só para complementar, então, Diego, eu gostaria também que você pudesse comentar quais são os próximos passos em relação a esse projeto de lei de regularização dos imigrantes na Itália, e se você também tem, como é que o movimento internacional pode apoiar esse processo, essa campanha. Então, como nós tínhamos combinado lá no início, agora uns 5 minutos para cada um, para a gente fechar essa segunda parte. Muito obrigado. O microfone. O que está sendo cogitado, está tramitando nessa negociação meio difícil no governo é, podemos dizer, uma anistia. Os patrões que tenham trabalhadores de situação irregular podem denunciar, regularizá-los, pagando uma quantia em volta de 600 euros para o INPS, que seria o INSS italiano, para que saia a residência, a permissão de residência fixa. E essa aqui gerou uma polêmica do ponto de vista técnico, porque praticamente os opositores instrumentalizaram essa escolha técnica, dizendo que vocês praticamente estão beneficiando quem estava explorando os trabalhadores, vocês estão favorecendo quem estava até hoje explorando trabalho em situação irregular, então aproveitando uma disparidade de força contratual. Pois bem, esse é o lado técnico. Do ponto de vista assim mais amplo de movimento, de ampliação dos direitos dos migrantes, como eu disse, essa discussão de hoje, que é muito técnica, sobre as exigências do mercado de trabalho, do Covid, né, de proteger as pessoas mais frágeis e tudo, se insere num debate que está sendo alimentado faz anos, está sendo travado entre as forças políticas faz anos, sobre como o percurso, como obter a cidadania, porque a Itália sempre foi um país de emigração, de onde as pessoas emigravam para outros países. E o Brasil é um exemplo muito forte, né?
Todos sabemos que São Paulo é a maior cidade italiana do mundo. Tem mais italianos em São Paulo do que a maior cidade italiana na Itália, que é Roma. Portanto, nunca esse problema de considerar cidadania para estrangeiro virou um problema político nos últimos 20, 25, 15 anos e foi ficando mais forte nos últimos anos. Portanto, nós temos uma disparidade muito grande de crianças que nascem na Itália de pais estrangeiros, não conhecem outro país a não ser a Itália, o idioma deles é a Itália, vão para a escola com nossos filhos e tudo, mas quando surge algum problema, eles não têm todos os direitos garantidos, né? Então, porque o assunto, cada questão que abrange os direitos dos migrantes se insere numa questão muito sensível, que toca as cordas mais profundas do sentimento das pessoas. É uma questão muito de nós e eles, né? De uma contraposição entre nós e o mundo externo. Portanto, cada vez que a Itália tem partidos de direita muito fortes, além dos que eu já mencionei, da Lega do Norte, do Cinco Estrelas, tem um crescimento de movimento de direita muito forte que tem como posição uma divisão muito grande, de vamos fechar as fronteiras, não a esse movimento de globalização, esse movimento chamado de soberanismo, de cada país por si, o que levou a Brexit na Inglaterra, levou ao crescimento da Marine Le Pen na França, e tudo isso. Portanto, a questão técnica é uma que está sendo negociada nessas horas, é muito interessante porque finalmente fez emergir as diferenças entre as forças políticas. A questão dos migrantes é uma questão que tinha sumido do noticiário, do debate, do dia a dia do debate político nos últimos meses, porque mudou a orientação do governo. Não tinha, graças a Deus, não tinha mais uma força no governo que apostava todo o crescimento do consenso dela sobre a questão dos estrangeiros perigosos que trazem para cá coisas ruins. Então, estava sendo tratada da forma que é uma questão de direito trabalhista, de direito sanitário, de proteção das pessoas mais frágeis, de negociações com os outros países da União Europeia, justamente porque a questão é que os imigrantes, muitas vezes, o países que a primeira chegada na Europa é a Itália, sendo que a Itália está na fronteira, por isso que a questão vai negociar com os outros países para dividir esse impacto de milhares de refugiados. Então, essa é a questão de fundo. Agora, a questão foi de fornecer uma proteção do ponto de vista trabalhista. Graças a Deus, aqui na Itália, do ponto de vista sanitário, temos com todos os problemas que foram evidenciados pela epidemia nos últimos meses, no período da epidemia, que infelizmente o sistema sanitário não dava conta de tantos contagiados, mas a Itália é um país que tem isso, tem um sistema de saúde universal que permite a qualquer pessoa, sem te perguntar de onde você é, se tem papel, tudo certo, te pega na rua, se você passar mal, te leva para o hospital e cuidam de você. Por isso não tem tanto esse problema. A questão é de todos os direitos, de direito de acesso a serviços sociais, de serviços de moradia, serviços de assistência social das prefeituras, serviços escolares e tudo. Isso, eu acho que esse é um bom momento para por enquanto é uma pequena parêntese nos últimos anos que os imigrantes viraram tema quase de segurança pública, o que não é já uma distorção do problema, tratar essa questão como fosse uma segurança pública. Está voltando para o lugar dela, é uma questão de integração, de extensão dos direitos, de proteção das pessoas mais frágeis, de punir e sancionar as condutas que exploram essas pessoas em condição frágil. Portanto, eu acho que vamos ver o desenvolvimento, depois eu, quem sabe, eu atualizo o Paulo, ele nas próximas lives possa dar como o desfecho dessa história que está sendo negociada, para que
a questão dos migrantes volte a ter a atenção que ela merece, ou seja, de dar dignidade a pessoas que, aliás, contribuem muito para a economia nacional, contribuem, pagam impostos, trabalham, fazem os trabalhos mais humildes, trabalhos mais cansativos. Portanto, estamos esperando para ver se podemos, digamos assim, voltar a ser um pouco mais otimistas sobre como essas questões são tratadas aqui na Itália. Obrigado, Diego. Então, Cris? Paulo, eu estava aqui refletindo sobre as várias perguntas que foram feitas e tudo está interconectado. Então, eu queria começar pela pergunta mais desafiadora, né? É justo, é certo que os migrantes tenham que viver na base da caridade? É claro que isso nos é um bofetão na cara do país que se pretendia buscar a justiça social. É absolutamente injusto, mas nós estamos aqui comprometidos com a verdade. E a verdade é que o acolhimento humano no Brasil já se fazia e continua se fazendo pela sociedade civil. Antes, com, sem, contra a lei, foi sempre a sociedade civil, e especialmente organizações religiosas que tomaram a frente, tomaram a dianteira no acolhimento, na integração dos migrantes. O papel do Estado brasileiro sempre foi muito diminuto. Estou falando a partir da década de 70, né? Não falando antes da história do Brasil, que tampouco é muito alvissareira. Mas eu queria ressaltar que até aproximadamente 2014, nós vínhamos num movimento de profissionalização da assistência social. Nós tivemos, com a edição, a partir da Constituição de 88, a criação do SUAS, todo um movimento, a criação de CREAS, que são organismos públicos que tinham o poder de ser centro de referência em assistência social. Nesse mesmo período, nós tivemos a implementação e a universalização do Bolsa Família, atendendo as famílias necessitadas, do benefício de prestação continuada. Tudo isso vinha crescendo de uma institucionalização da política de assistência que, com o tempo, se houvesse sido mantido essa tendência, poderia vir a albergar os migrantes. Mas isso foi balançado, suspenso a partir de 2014, a partir de 2016 e 2017 especificamente, nós temos um marco contundente, que é a publicação da Emenda Constitucional 95, a emenda do teto de gastos, conhecida também como Emenda do Fim do Mundo. Essa Emenda do Fim do Mundo promoveu um solavanco institucional que foi acompanhado no nosso desenho político e institucional pela decretação do fim do Ministério do Trabalho e suas secretarias em âmbito federal e em vários governos estaduais e municipais. Falando concretamente, da onde vivo, houve o fim da Secretaria de Trabalho no governo estadual, houve o fim da Secretaria de Trabalho no governo municipal, e juntamente com isso, o fim da ideia de que o Estado possa prover algum serviço social. Então, se os migrantes já eram auxiliados pelo poder da sociedade civil, hoje, com mais razão, porque os governos lavaram as mãos quanto à sua possibilidade, quanto à sua disponibilidade de continuar lutando pela inclusão social. Essa situação, como mencionei para vocês, tem um aspecto trabalhista, porque tudo ao mesmo tempo aconteceu. Nós tivemos, em 2017, a reforma trabalhista, que foi uma denegação dos princípios do direito do trabalho. Tudo está no mesmo contexto neoliberal que foi imposto ao país a partir de 2017. Esse neoliberalismo que desiste das instituições, desiste de qualquer movimento no sentido do reequilíbrio da distribuição de renda, essa desistência no âmbito do trabalho se revelou também com a perseguição aos sindicatos. E nisso eu linko com a segunda pergunta que me foi feita, sobre e os acordos coletivos, afinal, precisa ou não precisa? Precisamos lembrar, existem antecedentes que fazem com que essa crise do Covid se torne mais
desesperador. E os antecedentes são, por exemplo, né, a retirada do poder do sindicato acompanhar a vida do trabalhador e a tentativa da sua transformação num cartório de validação das relações jurídicas laborais no interesse do empregador. A lei tinha essa mentalidade de transformar o sindicato de um organismo que teria missão de lutar pelo direito dos trabalhadores e pelo seu progresso social, como uma instituição que tem a missão de salvaguardar os interesses dos empregadores quando dá extinção dos vínculos de emprego. Então, é esse desenho que estava sendo modelado, fundado numa ideologia neoliberal que graça com muito vigor no país. E é por isso que eu gostaria de explicar, quando eu falei da medida 936, né, e da questão da negociação coletiva, essa medida tem um curioso dispositivo. Ela libera, né, a adoção das providências de suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada para a negociação individual entre patrões e empregados, mas apenas quando o salário é inferior a R$ 3.130, né, o piso de 3 salários mínimos. Houve uma provocação do Supremo. Inicialmente, o ministro Lewandowski tentou fazer uma solução de consenso, mas efetivamente o consenso no Supremo é pela aplicação da ideologia neoliberal, o consenso é pela validação da destruição dos princípios do direito do trabalho, então acabou se decidindo que não seria necessário uma negociação prévia. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Isso não é tão prejudicial se a gente focar nos salários inferiores a R$ 3.000, porque, embora o trabalhador venha a ter perda de aproximadamente 20%, 30% da sua renda, ele ainda conserva 70%. Né? Quando a gente passa nessa faixa de salário entre R$ 3.000 e R$ 11.000, aí sim, a medida provisória diz que a negociação coletiva é importante e necessária. E a gente pode ficar meio pensando, mas como assim? Então, quer dizer, para quem ganha menos não precisa de negociação coletiva, para quem ganha mais precisa? A explicação para isso é da limitação do valor do nosso seguro-desemprego, que é a base de cálculo utilizada pelo governo para calcular a parcela que o governo vai pagar do salário daqueles que tiverem o contrato suspenso ou a jornada reduzida. Então, quando você ganha mais do que 3.000, se você pensar que o teu empregador fica pagando 30% do teu salário e o resto é o seguro-desemprego limitado a 1.800, é fácil concluir que a pessoa que tem classe média no Brasil ia ficar com um prejuízo salarial de aproximadamente ou 50% ou mais. Para esse grupo de pessoas, ainda continua sendo necessária a negociação coletiva. Com toda a fraqueza que a reforma trabalhista impingiu aos sindicatos, são eles que no frigir dos ovos, estão lutando pelos direitos trabalhistas das pessoas atingidas pela Covid ou não pela Covid, ou pelas tentativas de precarização ainda maior dos contratos de trabalho na atualidade. Com toda a carga que foi dispensada contra os sindicatos, eles continuam sendo a única estrutura de defesa dos direitos coletivos dos trabalhadores por eles mesmos. Nós temos instituições que restaram, uma dessas instituições é o Ministério Público do Trabalho, e temos outras instituições que estão fortemente amordaçadas, como é o caso da Inspeção do Trabalho, mas que ainda resistem com os seus poucos profissionais, buscando alguma estratégia de preservação dos direitos dos trabalhadores. Para terminar, eu queria fazer uma reflexão sobre essa questão da transitoriedade dos benefícios. Ela é ou a transitoriedade do reconhecimento de uma suposta regularização provisória dos migrantes no Brasil, em Portugal ou onde for. Tudo isso está conectado com a ideia de que se quer manter as instituições da forma excludente como elas eram, assim que essa pandemia passar, para que tudo retorne àquela normalidade anterior. Isso está também estampado nas políticas de renda básica
que o Brasil agora instituiu com as medidas provisórias 936 e com a lei do auxílio emergencial. Se a gente for ver bem, foi na estrutura da ideologia da renda básica que essas políticas foram encontrar albergue para se desenvolver. Mas, muita atenção, porque a ideologia neoliberal vai pretender ou que tudo isso reflua quando a situação da emergência for revogada, ou que, eventualmente, essas políticas sejam utilizadas para compensar toda a desoneração da folha de trabalho ou a desoneração dos direitos laborais que estão acontecendo já na nossa realidade, se a gente for ver que tudo está sendo uberizado. Então, existe uma tendência de compensar a uberização com a instituição de ajudas do poder público para os trabalhadores precarizados. E eu digo para vocês que isso é melhor do que nada. Porém, isso institucionaliza o abismo social daqueles que não vão poder contar, independentemente da formação que tenham, né, com um mercado de trabalho que permita uma mobilidade social. Se a gente pensar no mercado de trabalho fundado nessa compensação de auxílios, em vez de uma valorização do valor do trabalho acompanhada de uma valorização do que é serviço público, né? O que é serviço público? Basicamente, a saúde, a educação. Se esses serviços não estiverem fortemente respaldados no seu caráter público, nós vamos ter, sim, o surgimento de uma sociedade em que o fosso entre excluídos e incluídos vai ser cada vez maior e cada vez mais intransponível. Por isso, eu queria terminar minha participação ressaltando a importância de que todos nós tenhamos consciência de que esse momento em que os neoliberais aproveitam para passar o trator precisa gerar resistência e precisa gerar novas narrativas do que é justo e do que é certo, sob pena de sairmos dessa crise pior do que entramos. Obrigada. Obrigado, Cris. Eu já passo imediatamente para a Cíntia, dado aqui o avançar da hora já, né? Sim. À vontade. É que é tão bom, são tantas coisas, né? Bom, vou tentar aqui resumir as questões, mas antes disso, eu só esqueci de um ponto, que até houve uma alteração recente agora do governo, que foi sobre a validade dos documentos de quem já tinha. Imagina, as autorizações de residência, os vistos, que o governo português também criou uma medida que até o dia 30 de junho, esses documentos, se vencessem nesse período, continuariam válidos. E agora, no dia 7, houve um decreto de lei que, na verdade, eles vão continuar válidos até a data da sua renovação. Então, estendeu aqui o período de validade dos documentos, que também é uma informação importante, foi uma medida que afeta diretamente as pessoas que estavam de ter novamente os seus documentos, de revalidar os seus documentos, exato, que tinha acabado o prazo e que tinham que validá-los. Pronto. Falando aqui dos recibos verdes, que a nossa colega que está aí ouvindo falou, realmente, vou começar por esse, porque eu acho que também houve uma pequena mudança na última semana e acho que é importante aqui colocarmos. De fato, acho que a gente pode fazer aqui duas leituras em relação aos recibos verdes, que confirma. Os recibos verdes, gente, para quem está no Brasil e nos outros países, é a atividade de trabalho independente, autônoma, que em Portugal chama atividade independente, mas as pessoas emitem um recibo como uma fatura, tal como o MEI no Brasil, microempreendedor individual, né, emite essa fatura, só para contextualizarmos. E aqui, o que aconteceu? E pode ser aqui também o que a nossa colega que está assistindo traz. O que acontece é que os recibos verdes, para já denuncia a situação precária, que muitas vezes as pessoas trabalham a recibos verdes em postos de trabalho que não são para recibos verdes. Imagina, uma pessoa que trabalha num restaurante 40 horas semanais, não é uma prestação individual, ele é um trabalho subordinado. Mas as entidades empregadoras utilizam dos recibos verdes porque elas têm menos
impostos e menos responsabilidades laborais com esse trabalhador e essa trabalhadora. O que aconteceu? O que acontece? As pessoas que trabalham a atividade independente, elas têm o primeiro ano de isenção da segurança social, que seria o nosso INSS no Brasil. As pessoas que estão no período de isenção foram excluídas da ajuda emergencial para os trabalhadores independentes. Então, assim, todo mundo que está aqui há pouco tempo, que iniciou a sua atividade laboral e que ainda não tinha contribuído para a segurança social, porque a medida para você receber até o valor médio, o teto, né, R$ 438,81 €, até, depende dos seus rendimentos, esse é o máximo. As pessoas que não contribuíam pelo menos 3 vezes nos últimos 12 meses foram excluídas. E muitas pessoas imigrantes estão nessa situação. E aqui não recebem o apoio, tal como a colega disse. O governo voltou atrás na última semana e eu não sei se já está em vigor, mas foi criado também um decreto que vem mudar essa situação e que pode vir a ter cumulativo a outras exigências, né? Não é só ter a atividade aberta, mas é cumulativo. Essas pessoas que se encontravam nessa situação podem receber até 219 euros. O que acontece? Os processos, muita gente que já entrou ainda não recebeu, está um pouco atrasado também essa transferência. E aqui, o que eu acho que também pode acontecer é que as ajudas elas não foram consideradas por si só, elas são mais cumulativo a outros requisitos que não estavam naqueles decretos. Então, muitas vezes a ideia de que agora eu era trabalhadora independente, eu tenho direito, mas quando vai lá descobre que não tem porque tinham outros requisitos que tinham que cumprir. Sobretudo, por exemplo, a contribuição para a segurança social. É a mesma situação do subsídio de desemprego, que também é preciso ter. A semana passada, o governo também diminuiu o prazo para o subsídio social de desemprego, que tinha que ter pelo menos 6 meses de contribuição, e reduziu para metade, também para que as pessoas não fiquem descobertas. Conforme vamos vivenciando as situações, tem se criado outros mecanismos para tentar que as pessoas também tenham alguma igualdade. E aqui também entrou em vigor, acho que hoje, uma consulta pública sobre o alargamento dos cursos de língua portuguesa, que também é importante, que é outro mecanismo que pode aqui criar, obviamente, mais igualdade. A questão da aprendizagem da língua é fundamental para os outros imigrantes que não vêm dos países de língua portuguesa. E mais perguntas, Paulo, você pode me relembrar, que eu já me esqueci? Eu anotei essa dos recibos verdes, depois... Não, é que... A outra era das pessoas que têm problema com estadia. Tá bem. Acho que dá para ampliar, né? Sim, eu acho que, pronto, os Airbnbs é uma questão muito específica, a gente precisa entender qual foi a situação dela. Se ela quiser depois, manda um e-mail para o nosso atendimento, que é gratuito, e a minha colega está sempre ligada, a Andressa, e ela com certeza pode verificar a situação e responder. O e-mail é o goi.lisboa@casadobrasildelisboa.pt. Acho que pode ser, depois a gente pode pôr aqui nos comentários. Em situação específica, a Andressa com certeza vai ter todo o gosto em ajudar, porque ela está ali sempre atenta e sempre muito preocupada com essas respostas. Em relação à habitação, eu acho que podemos aqui fazer esse paralelo à habitação muito rapidamente. O governo também criou a possibilidade de suspensão dos pagamentos das rendas nesse momento de Covid. O que acontece aqui? E a proibição dos despejos, ou seja, os contratos, se acabarem, as pessoas não podem ser despejadas e podem suspender o pagamento para ser renegociado no futuro da renda. O que acontece aqui com as pessoas migrantes? Muitas não têm, infelizmente, contrato de arrendamento. E as pessoas que não têm contrato de arrendamento continuam numa situação precária, porque não tem como provar essa questão. Então, aqui há algumas falhas nessa situação, ou pessoas que alugam os quartos, por exemplo. Mas há medidas específicas do governo também para evitar a questão do alojamento e da habitação. E respondendo, que eu quis deixar por último a sua primeira pergunta, Paulo, que é algo que nós já vimos aqui a debater, sim. No ponto de vista dos movimentos sociais, há duas questões. Uma delas é que nós gostaríamos de
que, de fato, tivesse sido uma regularização extraordinária e não uma regularização momentânea, que são coisas diferentes. Ou seja, e aqui eu volto a repetir, eu felicito o governo e acho que foi fundamental o despacho. E acho, eu, enquanto migrante, enquanto ativista, fiquei muito feliz em poder ver isso no discurso público, como já disse, mas penso que poderíamos ter ido mais longe, ainda sermos mais diferentes, né, quando falamos de direitos, termos assegurados de forma mais efetiva. Por exemplo, termos emitidos títulos de residência às pessoas que já entregaram os seus documentos via trabalho pela plataforma. Por exemplo, poderia ter sido aqui criado um mecanismo, as pessoas por trabalho subordinado e independente poderiam, de fato, ter visto os seus processos concluídos. Porque o que vai acontecer agora é que as pessoas vão entrar novamente numa fila que a gente não sabe onde é que vai acabar. Então, aqui, e quando essas pessoas? E se, no momento dessas pessoas irem na entrevista, se elas não mantiveram as condições para ter a autorização de residência, como é que vai ficar, né? Essas são as nossas preocupações. E depois, o Paulo disse em 1 ano, eu arriscaria em dizer pelo menos até terem os seus processos concluídos, né? Porque pode não ser só 1 ano. Se nós virmos, se os tempos for parecidos com os processos que estão pendentes, vão ser superiores a 1 ano. Então, aqui, a nossa luta agora é dizer que nós queremos que o despacho seja alargado até que as pessoas tenham o título de residência em mão. Ou seja, que elas sejam consideradas sujeitos de direitos para todos os acessos que foram garantidos no momento de Covid-19, mas que esses direitos sejam assegurados até o dia que o título chegar na mão delas. Então, isso para nós é algo fundamental para continuar a garantirmos igualdade após o dia 30 de junho. A informação também que nós temos, que aqui é importante passarmos, que é atualizada, é que as marcações iam retomar a partir do dia 30 de junho, mas o CEF já começou a remarcar as pessoas. Nós já temos essa informação, o que é fundamental. E pensando no futuro, e pensando na situação do contexto português, felizmente, temos um governo, e um governo, quando eu digo um governo, não só, também uma Assembleia da República, sabe? Os outros partidos também atentos a essa questão da imigração. Felizmente, ainda só temos um deputado de extrema-direita, felizmente. Não felizmente termos um, eu digo felizmente só um, né? Que era melhor não ter nenhum. Levamos aqui um grande susto nas últimas eleições, porque não estávamos à espera, considerávamos mesmo que estávamos aqui protegidos em termos de Europa e, de repente, apareceu um, o que vem aqui também a confirmar uma tendência, né, não só europeia, mas mundial. Então, infelizmente, temos um, mas ainda é só um, nesse sentido, para corrigir, que não é nenhuma alegria ter deputado nenhum de extrema-direita em lado nenhum. Né? E pronto. E aqui para pensarmos que, e nós sentimos que, mesmo a direita e o centro-direita e esquerda, há divergências, mas vai prosseguindo nos direitos das pessoas migrantes. Um exemplo disso é que agora vamos ter uma votação que ainda não está marcada para uma nova alteração da lei da nacionalidade, que pretende garantir a nacionalidade para filhos de imigrantes que os pais estejam há 1 ano regularizados em Portugal, que nesse momento são 2 anos, tem que estar no ato do nascimento. Ainda não é o que nós queremos, porque nós queremos quem nasce em Portugal é português, ponto final, ou portuguesa, mas já há aqui uma abertura e um avanço para essa criação de igualdade, e acho que é bastante positivo. Por isso, Paulo, eu acho que eu acrescento também a questão, é fundamental que Portugal trabalhe, de fato, numa governança integrada para as políticas públicas de imigração, que é como eu dizia no início, e que é parecido também com a colega Cris falou no Brasil. Apesar de termos coisas muito bonitas no papel, a aplicação depois e a disseminação pelos serviços e os direitos no geral, seja nos serviços públicos, até no serviço privado, ainda há aqui um hiato muito grande das pessoas, ao solicitarem, ao exercerem os seus direitos, eles serem de fato assegurados.
E aqui o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é uma grande preocupação, porque os migrantes, infelizmente, só existem depois que tem um papel, né? Isso é uma realidade no mundo inteiro e é uma luta muito grande para garantirmos que as pessoas tenham seus documentos. E queremos um CEF mais moderno, uma modernização informática, por exemplo, a separação administrativa do CEF, que emite documentos para o CEF Investigação. Aqui consideramos que há vários caminhos que podemos seguir, mas para já queremos que o despacho se estenda até que as pessoas estejam com seus títulos na mão, já é uma grande luta. Obrigado. Nossa, olha, eu acho que assim, juntando a fala de vocês três, nós temos aqui várias teses, né, para que a gente possa desenvolver em planos de ações de mobilização, né, de ativismo, mas também de compilação daquilo que tem resultado, né? A gente comparando um pouco as experiências, os relatos vindos do Brasil, vindos da Itália, de Portugal, é claro que nessa atual conjuntura cabe a nós fazermos um reconhecimento ao governo português que vem tendo, em âmbito mundial, uma posição muito mais clara, né, de participação, de garantia de cidadania, né, há um esforço no sentido de acertar. Eu acho que a Cíntia trouxe um elemento que eu considero fundamental, que não só por ter um governo progressista, mas justamente por ter dentro da Assembleia da República também partidos que assumem pautas de defesa dos trabalhadores, né? Então, acho que isso é questões que são fundamentais. Eu queria só perguntar para vocês, porque nós avançamos bastante aqui no horário, se vocês teriam alguma coisa que vocês acham fundamental para colocar, para esclarecer, para complementar, ou, do contrário, nós encerraríamos por aqui essa live. Não, eu teria tantos assuntos para comentar, os que as colegas falaram, para comparar, mas eu acho que depois viraria muito... Quem sabe a gente marca outra conversa, outra live nas próximas semanas. Muito obrigado ao Paulo, a Cristiane, a Cíntia, a Rede Espaço Sem Fronteiras. Foi um grande prazer para mim participar desse debate. Espero ter contribuído com as ideias da situação aqui da Itália. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado mesmo. E as companheiras? Eu só queria também agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês. Realmente é muito inspirador a gente poder comparar, né, as situações dos vários países, porque o problema, gente, é o mesmo, né? Claro que alguns países têm mais dificuldades que outros, eu acho que o Brasil, nesse caso, é campeão mundial, mas é muito bom a gente estar aqui sabendo que existe um problema, que muitas pessoas estão preocupadas com enfrentá-las, e acho que dando as mãos, a gente vai ter pelo menos alguma possibilidade de resistir a esse período negro que estamos passando. Sim, também queria agradecer ao Paulo, à Cris e ao Diego pelo bate-papo tão positivo. Acho que daqui pode sair muitas outras coisas interessantes. Acho que até na troca de experiências e na própria reflexão das políticas públicas. Eu também acho que nós que estamos nos movimentos sociais, sempre muito ligados à reflexão do que não está a correr bem, mas também é importante começarmos a construir essas respostas, né, coletivamente, e também influenciarmos os decisores e decisoras para as respostas, e acho que isso é fundamental. Pronto, agradeço também, acho que foi aqui muito proveitoso, e vamos para outras lives. Bacana. Eu assim, muitas pessoas comentaram, deram sugestões, fizeram perguntas. Essas perguntas estão registradas lá na nossa página, de forma que a gente pode continuar interagindo, né? Eu queria agradecer também as pessoas que foram já respondendo algumas perguntas também que ali surgiram, sobretudo de questões mais práticas mesmo, de assistência. Então, eu queria agradecer, né?
todo mundo que colaborou nesse sentido. E eu queria só ler um comentário da Maria Badete Souza, porque ela fala lá de Barcelona, e ela traz um pouco a realidade da Espanha, né? Eu acho, então, complementa aqui, há 3 países mais um, né? A Espanha, então, infelizmente, muita luta para incluir as pessoas de origens diversas como sujeitos de direito. Aqui na Espanha, infelizmente, de todos os decretos, leis feitos em tempos de Covid-19, nenhuma está pensada para a inclusão das pessoas em situação jurídica irregular. A luta aqui é pela regularização já e continua. Então, para dizer que a Rede Sem Fronteiras apoia essa campanha Regularização Já, nós temos nós estamos trabalhando na otimização do site da Rede Sem Fronteiras, que depois podemos deixar também nos comentários, redeesf.org, para que as pessoas possam acessar. Lá estão o resumo de todas as lives, como a live inteira também, né, está gravada, e a gente tem procurado juntar informativos das várias organizações que têm publicado, né, guias práticos para os imigrantes, manuais, orientações diversas. Então, agradeço a doutora Cristiane Lopes, lá de Curitiba, procuradora do Ministério Público do Trabalho, né? Eu tinha que só uma coisa muito importante. A doutora Cristiane Lopes acompanhou, ela mencionou, mas foi muito rapidamente, a situação das domésticas filipinas, né? Que foi um caso de trabalho escravo, assim, deplorável que aconteceu no Brasil, né? Então, parabéns pela condução, né? Você não estava sozinha, com outras procuradoras também, né? Mas um excelente trabalho que deu um grande resultado. Então, assim, agradecer, né, o seu tempo, agradecer o Diego também, prazer em conhecê-lo, e vamos fazer mais lives, né? E a Cíntia, que nós estamos aqui na luta diária, né? Que a gente tem trocado muitas ideias, pensado muita coisa aqui em conjunto. Então, muito obrigado, e na próxima quarta-feira, às 10 horas, nós teremos uma outra live trazendo outros temas, sempre relacionados à migração e ao Covid. Obrigada. Um abraço. Obrigado.